A graça e a paz do meu amado irmão que está em Cristo Jesus e aprendendo a palavra de Deus. Venho aqui dizer que Jesus está às portas e vai arrebatar uma igreja santa e imaculada. E essa igreja pode ser você, porque Deus quer uma igreja santa. A única igreja que vai subir é a imaculada, santa e irrepreensível. Então, para que isso aconteça, você tem que fazer parte de uma igreja em que a palavra é respeitada, em que a palavra de Deus seja presente e patente na vida de todos, né? Porque em Romanos 12 nos diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentais vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, congregar é necessário? Eu digo que sim, mas também, se não houver oportunidade, ou seja, tiver dificuldade de ir na igreja por causa do tempo, ou porque está trabalhando, ou porque a igreja é longe, em casa você pode cultuar a Deus, lendo a palavra, obedecendo a palavra, entendendo a palavra. Agora, o culto na igreja racional é inteligente. Inteligente, racional, inteligente significa para a gente prestar atenção no que Deus está dizendo através da boca do pregador. Deus sempre tem uma nova mensagem. Em casa você pode dizer, não, em casa eu oro bastante e tal, mas olha, eu vou te dizer, não é fácil. Para você ser uma pessoa que ora bastante, você tem que estar ligado no trono da graça, mas super ligado. Mas só que as contingências da vida nos separam de Deus. Vai separando. Daqui a pouco não tem mais gosto de oração e aí a nossa salvação vai se esvaindo. Agora, a igreja, para receber o corpo de Cristo, ou seja, nós somos o templo de Deus, a igreja não é uma igreja de pedra, um quadrilátero onde se apresentam muitas pessoas. A verdadeira igreja é esta, o templo do Espírito Santo de Deus. Esta é a igreja que vai ser arrebatada, não é uma igreja de pedra ou placa que vai ser arrebatada. Mas para isso, nós devemos ter uma nova dose, porque o alimento, eu e você precisa do alimento. Ou seja, se eu comer hoje, vou comer mais tarde e vou comer amanhã. Se eu deixar de comer, eu vou morrer. Então, o alimento espiritual é a palavra que geralmente a gente acha num lugar chamado igreja. Então, congregar é necessário. Só que a igreja de hoje, que nós conhecemos, é uma igreja morna, ou seja, ela está dividida. O mundo entrou na igreja, infelizmente entrou. Com a sequência dessa pregação que eu estou fazendo, eu vou explicando aos poucos por que o mundo entrou na igreja. A igreja relacionada a todas, a igreja onde que existe um ajuntamento de pessoas que ouve a mesma palavra, a mesma pregação, a mesma disciplina, certo? Porque a palavra nos diz assim: não sede conformados com esse mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento. Renovação de que entendimento? Pela palavra que você ouve. E a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. A sua fé vai se acrescentando, sendo acrescentada. Sinais que possam acontecer na igreja vai alimentar a tua fé. Então, a igreja, congregação, ajuntamento de pessoas, significa um alimento espiritual que todos devem buscar, porque sozinho fica difícil. Então, pelo alimento espiritual que nós recebemos lá, nós continuamos a luta. Vem luta sobre luta, prova sobre prova, mas nós estamos resistindo na fé. Agora, a igreja se encontra de uma forma, a igreja, a congregação local ou qualquer congregação atual, está vivendo um momento Laodiceia, no qual eu falei da vez passada. A vez passada, a igreja se encontra em crise, uma crise de identidade, porque ela não se identificou como igreja ainda, porque o Deus desse século cegou o entendimento das pessoas, em que os costumes mundanos entrou na igreja e está sendo aceito.
E a culpa é de quem? A liderança da igreja é a maior culpada disto. E quando acontecer isso, que Jesus vier buscar a igreja, e aquele que é líder da igreja, pastor e outros mais, vai ter que dar conta das ovelhas. Vai ter que dar conta. E naquele dia, eles vão dizer assim, vou até ler aqui em Mateus capítulo 7, 21, 23, que vai deixar uma ideia de como será terrível para as pessoas que assumiram ser líder da igreja, que pastorear muitas ovelhas e deixar as ovelhas se perder. Os lobos devoradores comeram, as ovelhas se dispersaram. E isto vai acontecer nesse capítulo e versículo. Diz assim Mateus: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos muitos demônios? Em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então carga maior recai sobre os pastores dirigentes, até sobre mim. Se eu não tiver ousadia, a ousadia que eu estou fazendo em proclamar a verdade bíblica, para não deixar as ovelhas se dispersarem. Então, eu vou dar um alerta agora para a liderança da igreja. E para começar esse alerta, eu vou ler aqui em 2 Coríntios 4, do versículo 2 ao 4, que diz assim: antes rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia nem falsificando a palavra de Deus. E assim, nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. Mas, se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem, está muito mais encoberto, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Ora, nós, segundo esse versículo, estamos rejeitando coisas que por vergonha se ocultam. O que está se ocultando por vergonha? Ora, a palavra de Deus está sendo ocultada em favor da criatura. A criatura quer uma adequação com o mundo. Então a criatura resolve lutar contra a liderança e fazer que a liderança, amando mais a criatura que o Criador, obedeça e desobedeça a Deus. Então a palavra de Deus agora está sendo falsificada, não andando com astúcia e falsificando a palavra. Então a palavra está sendo escondida e falsificada dentro da igreja. Infelizmente é o que acontece, está acontecendo. Eu não vou globalizar tudo, mas em muitas igrejas, porque posso dizer, como foi falado anteriormente, ainda existem 7.000 joelhos que se não dobraram a Baal. Então, ainda há uma esperança. Então, para isso, a liderança tem que acordar. E Deus está de olho na liderança. Nós, os pastores que amaram a si mesmo e dispersaram as ovelhas, vai ter que dar conta naquele dia. Então, isso eu vou deixar para falar em outro capítulo, que Deus vai mostrar para você exatamente o que eu quero dizer.